Olá a todos, meu nome é Igor Danilo Costa Matos, sou aluno do mestrado em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense e estou aqui para apresentar um artigo que foi desenvolvido na disciplina de novos métodos de apoio à tomada de decisão. O meu artigo, ele surgiu a partir do seguinte questionamento: você já pensou em aplicar a pesquisa operacional para avaliar sua equipe de vendas? E surgiu a partir do momento de visualizar um problema de decisão em que lidamos ali principalmente com critérios qualitativos para fazer essa avaliação e, às vezes, temos critérios quantitativos, porém não temos dados numéricos em relação a eles. Esse artigo ele tem como objetivo também mostrar a aplicação do método SAPEVO-M nesse tipo de situação. O método SAPEVO-M ele foi desenvolvido em 2020 e foi apresentado pela primeira vez nesse mesmo ano na revista Pesquisa Operacional, na sua edição de número 40. Ele é um método ordinal, portanto, ele é um método que trabalha com a problemática de ordenação e possui dados de entradas ordinais. E é um método que trabalha também com critérios qualitativos ou em situações em que a gente não tenha dados numéricos referentes a critérios quantitativos. Então, esse é um dos principais diferenciais dele. Além de ele possibilitar você também fazer a modelagem de situações onde você tem mais de um decisor, e esses decisores possuem perfis muito distintos. Esse método ele já possui um software que facilita a sua aplicação, ele realiza toda a parte da modelagem matemática referente a ele, e o nome desse software é o software SADEMON, que foi desenvolvido pelo Instituto Militar de Engenharia. Bem, o método SAPEVO-M, ele segue os seguintes passos para a sua realização. Primeiramente, os decisores eles estabelecem os critérios e as alternativas. Depois, os decisores eles revelam as preferências ordinais em relação aos critérios. Logo em seguida, o método SAPEVO-M ele vai transformar as preferências ordinais de cada decisor em um vetor cardinal de peso dos critérios. Logo em seguida, ele vai fazer a agregação das preferências dos decisores. E, em seguida, vai ser feito, os decisores eles vão definir as preferências das alternativas em relação aos critérios. Logo após, vai ocorrer a transformação das preferências ordinais entre as alternativas para cada critério em pesos parciais. Em seguida, vai ter a agregação das preferências dos decisores pelo SAPEVO-M. E, por último, o SAPEVO-M vai estabelecer as preferências das alternativas no ranking final. O método SAPEVO-M, para fazer a avaliação para a par entre os critérios e entre as alternativas, ele se faz uso de uma escala de 7 pontos, que pode ser vista na figura a seguir, onde o decisor, para cada critério e para cada alternativa submetida ao critério, ele vai fazer uma avaliação entre essas alternativas e critérios a partir dessas opções, né? Que cada opção vai estar ligada a uma numeração. Agora, em relação à aplicação, a minha aplicação foi para uma equipe de vendas. Eu tenho 3 decisores, eles possuem perfis muito distintos. Um valoriza critérios mais qualitativos, como simpatia, desenvoltura e pontualidade, e outro valoriza critérios mais quantitativos, como vendas realizadas e cotações respondidas. E ainda temos um terceiro possui uma preferência mais equilibrada entre esses critérios. E eles precisam tomar uma decisão para qual o vendedor dá uma promoção. E ele possui 3 vendedores para avaliar, que aqui vão ser nomeados de vendedor 1, vendedor 2 e vendedor 3. Para fazer a aplicação do SAPEVO-M, eu fiz a utilização do software SADEMON, do IME. Ao entrar nesse link aqui, pode ser visto a interface do software SADEMON. Para você fazer uso do software, você cria uma nova seção, na opção New, e a partir daí você bota os seus dados de contato, como o nome, o título da sua situação problema, e você bota o seu e-mail. Após isso, você vai para a seguinte interface, onde você vai colocar as alternativas que você quer que sejam avaliadas e os critérios que você quer que essas alternativas sejam avaliadas, como você pode ser visto na figura no slide. Após isso, é criado uma chave D, onde você pode compartilhar com os decisores para que eles possam fazer suas avaliações. O grande diferencial do software SADEMON é que ele permite avaliações serem feitas de forma assíncrona, ou seja, os decisores não precisam estar no mesmo lugar e no mesmo tempo para fazer essas avaliações. Então, cada decisor ele pode entrar no mesmo link e na opção Session ID, ele pode colocar a chave ID
para fazer a avaliação das alternativas. Quando ele entra nessa opção, ele vai ser mandado para a seguinte interface. Nessa interface, ele vai colocar os seus dados referentes a nome e e-mail, e vai aparecer as opções referentes aos critérios e às alternativas, onde ele vai avaliar segundo aquela escala de 7 pontos. Como você pode ser visto aqui, o primeiro critério que aparece é vendas realizadas, e já aparece a opção de avaliação das vendas realizadas com os outros critérios. No caso aqui, aparece a opção de vendas realizadas para cotações respondidas, mas também, logo abaixo, vai aparecer a opção para ele avaliar em relação aos outros critérios e também das alternativas dentro do critério. Após, então, todos os decisores fazerem a sua avaliação, o analista que criou a sessão, ele pode, então, entrar no seu login que ele criou e ele vai ter a seguinte imagem. Na imagem pode ser visto o resultado para a minha modelagem em relação à avaliação dos vendedores, né? Após os 3 decisores fazerem as suas avaliações, pode ser visto o ranking final das alternativas, aqui, onde o vendedor 3 aparentou ter o melhor desempenho, seguido pelo vendedor 1 e 2. É interessante observar que o vendedor 3 e o vendedor 1 tiveram resultados muito próximos. Isso mostra que eles tiveram um desempenho muito parecido em relação aos critérios, e que o vendedor 1 teve um desempenho um pouco pior em um critério que foi considerado muito importante, onde pode ser visto na coluna de critérios. Essa coluna de critérios aqui mostra os pesos que foram definidos para cada critério, de acordo com o SAPEVO-M. Como pode ser visto, o critério de desenvoltura foi o que apresentou ter maior peso, né? Ele apresentou ter um peso de 2,62, e logo em seguida foi o critério vendas realizadas. Isso mostra que, mesmo os decisores tendo preferências distintas, a média das preferências dele, após a agregação das preferências dele, o critério que aparentou ser priorizado por eles no geral foi o critério de desenvoltura. E foi isso que fez uma diferença para o vendedor 3 ter um melhor desempenho. Então, as conclusões. Se você fizesse uma análise após cada decisor fazer essa avaliação, você pode reparar na diferença das ordenações em relação à ordenação final. Após, por exemplo, o decisor 1 fazer uma avaliação, teria-se uma ordenação muito diferente dessa ordenação final. Provavelmente, o vendedor 1 estaria em primeiro e o vendedor 3 em segundo lugar. Porém, após todos os decisores terem feito as suas avaliações, ocorreu a agregação das preferências, e aí foi mostrado que o vendedor 3 tem a melhor preferência global. E foi visto também que, ao longo de toda essa modelagem, após os decisores plotarem as suas preferências, os critérios que foram melhor priorizados, principalmente foram o critério de desenvoltura, e, em segundo lugar, os critérios de vendas realizadas. Então, a partir dessa aplicação aqui, pode ser vista, então, a aplicabilidade do método SAPEVO-M nesse tipo de situação, problema voltado para uma avaliação de equipe de vendas. Mas também é interessante observar que ele pode ser aplicado em qualquer outro tipo de situação de tomada de decisão, em que você tenha somente critérios qualitativos ali, ou então critérios quantitativos que você não tenha dados numéricos. E isso pode envolver diferentes problemáticas de tomada de decisão em diferentes áreas, mostrando, então, que o método é muito eficaz e muito eficiente. E aqui podem ser vistas as referências que foram utilizadas para o desenvolvimento do artigo. Muito obrigado.